Bom, vamos para o nosso próximo vídeo aqui do nosso mini curso de audiência trabalhista na prática. Antes de qualquer coisa, curta, comenta e se inscreva aqui no nosso canal. Bom, atos preparatórios. Eu vejo muitos advogados negligenciarem esse momento, esse primeiro passo na hora de fazer a sua audiência, porque vai para a audiência despreparado, vai para a audiência como cego no meio do tiroteio. E aí, de repente, prejudica o cliente por conta de detalhes simples, como, por exemplo, você saber no atendimento ao cliente o que você precisa perguntar para ele, para depois você trazer isso para o seu processo e saber como provar isso lá na hora de fazer a audiência, tá? O que eu vejo muitos advogados cometendo erro é de não serem detalhistas no atendimento, faz uma petição inicial muito rasa, fica muito preocupado em colocar jurisprudência, doutrina, esquece dos fatos e na hora de ir para a audiência não tem o que perguntar, não tem detalhes para perguntar. E você tem que fazer um desenho para o juiz na cabeça dele do que aconteceu de fato no contrato de trabalho. Lembra lá que eu falei sobre o princípio da primazia? E como que eu faço isso, Thiago? Narrando os fatos de forma cronológica, lógica e argumentativa na sua petição inicial, para que na hora da audiência você faça as perguntas de forma cronológica. Então, por exemplo, se eu fiz uma petição inicial, que eu estou alegando que o meu cliente ele sofreu assédio moral, e esse assédio moral ocorreu em 4 atos, as perguntas que eu tenho que fazer tem que ser na ordem cronológica que eu coloquei na petição inicial. Se eu começar lá falando do último ato que aconteceu, o assédio moral, na hora que o juiz vai ler a petição inicial antes da audiência, ele vai fixar. Então, aconteceu primeiro aqui uma exposição vexatória, depois houve uma reunião com uma cobrança excessiva, depois teve um e-mail xingando o reclamante. Então, nessa ordem cronológica, o juiz espera ouvir as testemunhas. Então, na hora de fazer as perguntas, você precisa preparar elas de forma cronológica, conforme você colocou na petição inicial ou na defesa. E a audiência ela começa no atendimento, quando você pega essas informações do seu cliente no atendimento para colocar na sua peça depois, tá? Outra coisa que eu vejo poucos advogados fazendo, só advogados que realmente atuam na área, é agendar uma consulta para traçar as estratégias. Traçar as estratégias com a testemunha e com o seu cliente. Por exemplo, se eu vou alegar que houve uma justa causa, vou pedir uma reversão de justa causa, o que eu vou alegar na petição inicial? Eu vou trazer um fato que pode prejudicar o meu cliente? Ou eu vou colocar uma informação ali que de repente é a reclamada que deveria colocar? Porque na justa causa, se você não lembra, o ônus da prova de provar o fato gravoso lá do 482 é da empresa e não é do empregado. O que eu faço nos casos de reversão de justa causa? Dependendo da situação, meu cliente chega para mim e fala, ó, doutor, eu fui mandado embora por justa causa e eu não sei o motivo. Aqui tá a justa causa, mas eu não sei o motivo, eu não sei por quê. Eu trabalhei normalmente, aí eu pergunto pro meu cliente, mas aconteceu alguma coisa, você fez alguma coisa antes disso, alguns dias antes, você lembra de alguma coisa, alguma situação? Se ele traz ali para mim um fato que na minha concepção, não seria gravoso a ponto de romper a fidúcia dentro do contrato de trabalho, que é um dos requisitos para a justa causa, eu vou narrar esse fato na inicial. Agora, se ele traz um fato muito grave, que de fato se enquadra no 482, eu nem dou andamento na ação. Eu nem faço. Eu falo para ele, ó, realmente a empresa tem razão. Ela mandou você embora por justa causa e ela tem razão. Agora, se ele traz para mim uma situação que ele nem sabe por que ele foi mandado embora por justa causa, aí eu nem coloco na peça. Né? Eu coloco lá simplesmente, ó, excelência, ele não sabe, ele não tem conhecimento. A empresa apresentou uma dispensa, mas não tem nem a motivação, nem a fundamentação na comunicação da dispensa por justa causa. Geralmente isso ocorre e a empresa ela manda embora por justa causa, às vezes até verbalmente, nem por escrito. Isso é um prato cheio pra gente, porque dá para anular essa justa causa. Então, no atendimento, na hora de eu fazer essa consulta com o meu cliente, para traçar essa estratégia, eu vou saber o que eu vou colocar na inicial ou não. Converse antes com as testemunhas também, porque naquele momento que o cliente vai te procurar, é um, e o momento da audiência é outro. Quando você conversa com as testemunhas na hora de você distribuir a ação, os fatos estão frescos na cabeça delas. Aí, você distribui a ação e essa audiência ela é marcada para daqui a 1 ano, você acha que a testemunha vai lembrar de detalhes? É muito pouco provável. Agora, se de fato aconteceu aquele fato,
A testemunha vai lembrar, mas não com tantos detalhes se você fizer uma consulta com elas agora. Isso pode ser por telefone, pode ser por videoconferência, não importa. Faça uma entrevista com as testemunhas antes de distribuição, até porque vai te ajudar a entender melhor aquela dinâmica do contrato de trabalho do seu cliente. Leia com atenção o despacho, por quê? Assim que o juiz, assim que você distribui a ação, é designada uma audiência e é encaminhado, você é intimado de todos os atos ali que vai ser praticados na audiência. E geralmente, no despacho, ele vai trazer as instruções, se vai precisar levar testemunho ou não, se vai ser presencial ou por videoconferência, já vai dar o link, o login e a senha daquela audiência. Já leia o despacho. O que a gente faz aqui no escritório? Assim que é distribuída uma ação, e eu sou intimado da audiência, eu pego aquele despacho, abro o meu sistema processual aqui, de controle processual, e já vou inserindo as informações. Tal dia, 15 dias antes da audiência, conversar com o reclamante. 5 dias antes das audiências, conferir se as testemunhas vão comparecer na audiência. Marcar a data da audiência, se aquela audiência é una, inicial ou de instrução, que há uma diferença. Vamos lá. Audiência una, você vai praticar todos os atos na mesma audiência. Então, vai receber a defesa, vai se manifestar em réplica, vai ouvir as partes, vai ouvir as testemunhas, vai fazer razões finais. Pronto. A audiência inicial é só para a tentativa de acordo e a recebimento da defesa. A réplica você vai fazer por escrito e você junta depois. Se for audiência de instrução, que a gente chama de audiência em prosseguimento, né, após a audiência inicial, é só para oitiva das partes, oitiva das testemunhas, encerramento. E assim vai, tá? Então essa é a diferença entre essas 3 audiências. E o principal, se eu pudesse te dar a principal dica desse vídeo é: prepare um relatório de audiência. Esse relatório tem que constar de quem que é o ônus da prova, qual prova que você vai poder produzir, se é uma oitiva de testemunha, se é somente o depoimento da parte contrária, se é uma prova pericial, você vai ter que requerer uma prova pericial. Enfim, então faça um relatório, inclusive coloque no relatório as perguntas que você vai fazer para as partes e para as testemunhas. Isso é primordial, tá ok? Vamos para o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curta, comenta e segue a gente lá no Instagram também. Até daqui a pouco. Um abraço.